Alguém já deve ter dito a seu respeito que você é uma bênção. Eu já ouvi muito isso a meu respeito. O Lucas é uma bênção. E todas as vezes que a pessoa se referia a mim, ou então eu ouvia alguém se referir a outra pessoa, queria dizer sobre este alguém ser crente, este alguém ser um frequentador assíduo de sua igreja, membro de uma congregação, ceiar, dar os seus dízimos, liderar, ou até mesmo abençoador, ser um abençoador financeiro de alguém. Mas o que é ser uma bênção? Quando nós olhamos para a Bíblia, nós percebemos que ser uma bênção vai além daquilo que eu possa de fato fazer por alguém materialmente. Ser uma bênção vai além de frequentar os cultos, ser membro de uma determinada denominação, vai muito mais além. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós percebemos que ser uma bênção é estar exclusivamente a serviço de Deus. É exatamente sobre isso que iremos falar hoje. Eu sou o pastor Lucas Gomes, professor de hermenêutica e homilética, e estou aqui para ajudar você, professor, a preparar a sua próxima aula para a Escola Bíblica Dominical na classe dos adultos. Eu quero agradecer às muitas pessoas que passaram a acompanhar as aulas. Do último vídeo até agora, nós já passamos de 100 inscritos, somente em uma semana. Então é por isso que eu quero reforçar o pedido a você, que é novo aqui, para se inscrever no nosso canal e também ativar o sininho para não perder nenhuma das atualizações que chegarem aqui. Tem muita coisa que acontece nesse canal e eu tenho certeza que todas irão abençoar a sua vida. Como eu disse a você, eu sou professor de hermenêutica homilética e por isso escrevi um livro com o título Mentoria para Pregadores. Leia, interprete e aplique melhor os seus sermões. Neste livro eu tenho como intenção orientar você que deseja ler a Bíblia com o fim da interpretação a entendê-la melhor. Você sabia que existem muitas pessoas que leem a Bíblia todos os anos e não a compreendem, ouvem as mensagens dos seus pastores e também não entendem? Então aqui eu oriento a leitura com o fim da interpretação, também oriento você a construir os seus próprios esboços, as suas próprias mensagens, as mensagens textuais, expositivas, narrativas, biográficas, e também aqui você tem condições de conhecer outras mensagens, como elas são montadas na íntegra. E caso você não seja pregador, não tem problema. O fato de ser professor da escola dominical já lhe dá o direito de saber a introduzir, desenvolver e concluir uma boa aula. Tenho certeza que você vai gostar. Caso queira adquirir, o link está abaixo, você poderá adquirir pela Amazon e receber o meu livro em qualquer lugar do Brasil. Hoje, a nossa lição tem por título As Promessas de Deus para Israel. O texto áureo está no livro do Gênesis, capítulo 12, versículo 3, e nos diz: E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Veja bem, o primeiro tópico nos fala sobre a promessa da criação de uma grande nação. O subtópico divide este versículo que nós acabamos de ler. Na verdade, o versículo 2 e 3 é dividido aqui para a gente em 4 partes. A primeira parte, e far-te-ei uma grande nação. A segunda parte, ou o segundo subtópico, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. O terceiro, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. A quarta e última, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Bom, vamos entender então esses 2 versículos porque eles são cruciais para o plano divino de redenção, para a história de Israel e para o entendimento das promessas de Deus na Bíblia. Então veja
quão rica será essa próxima lição. E far-te-ei uma grande nação. Aqui Deus estava falando com Abraão. Vamos primeiramente aí ter o cuidado de informar aos nossos alunos quem foi Abraão. Abraão foi um patriarca que viveu na terra de Ur dos Caldeus, em meio a uma família e um povo idólatra, muito por isso, Deus então o tirou de lá. No entanto, Deus teve o cuidado de tirar Abraão por um caminho muito especial. Abraão vivia na parte, ou em uma das partes mais férteis do planeta Terra. As pessoas afluíam para lá. Nós sabemos que a Mesopotâmia foi o berço das grandes civilizações. E Mesopotâmia significa terra entre rios. A sua localização é entre os rios Tigre e Eufrates. No entanto, eu disse para você que Deus guiou Abraão por um caminho todo especial. Por quê? Quando Abraão saiu de Ur em direção a Canaã, ele não saiu por um caminho qualquer. Deus fez questão de guiá-lo por dentro do crescente fértil. Se você colocar na internet rapidamente, não precisa ser agora, depois que a aula terminar, mas anote aí no seu bloquinho de anotações, crescente fértil. Você vai ver que é uma região no planeta que compreende desde o Golfo Pérsico, tá, próximo aos rios Tigre e Eufrates, até o Nilo. E compreende aí uma região no planeta onde há muitos rios. Então é uma região fértil. E Deus teve o cuidado de guiar Abraão por dentro do crescente. E veja que nessa caminhada de fé, a sua riqueza só multiplicou, somente aumentou. Então isso mostra o cuidado de Deus para com a vida de Abraão, cumprindo então essa primeira parte de fazer dele uma grande nação. Porque se Abraão saísse por qualquer lugar, ele poderia morrer no meio do caminho, sem mantimento, sem água, e essas promessas não viriam a se cumprir. Então Deus primeiro cuidou do Abraão. A segunda parte, Deus deu um filho para Abraão. Abraão, ele já era de avançada idade, isso não seria um problema, mas a questão era a sua mulher, que já tinha aí 90 anos e acabou gerando porque foi alvo do milagre de Deus. Então a questão era ela. O Senhor Deus lhe abriu a madre, lhe fez gerar e a promessa se cumpriu e Deus então cumpriu essa parte, fazendo ser uma grande nação. Por quê? Porque Isaac nasceu, Deus deu a Isaac Esaú e Jacó, Deus deu a Jacó, que se tornou agora o alvo das bênçãos de Isaac na repartição ali da primogenitura e também de Deus, Deus deu para Jacó Rúben, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naphtali, Gad, Azer, Zacá, Zebulon, José e Benjamim. Esses são os 12 patriarcas, que são os 12 progenitores das tribos de Israel. E todos são nos apresentados no livro do Gênesis. No segundo subtópico, nós então continuamos na análise do versículo e também da promessa. E abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Aqui a gente volta para a questão que eu levantei no início. O que é ser uma bênção? Muitas pessoas não sabem, e como eu disse aqui no início, acreditam que ser uma bênção é você, de repente, ter dinheiro, ter bens, ou ser membro de alguma igreja e tantas outras coisas, tá? Mas só que ser uma bênção vai além disso, tá? É claro que todas essas coisas que aqui citei é muito bom, é um sinal de que Deus te abençoou, mas dentro desse contexto de Gênesis capítulo 12, ser uma bênção é você servir de testemunho de Deus para alguém. Vamos entender o que Deus quis dizer a Abraão. Tu serás uma bênção. Veja, no capítulo 12 e nem no 11 do Gênesis, nós encontramos Abraão e a sua família fazendo algo para Deus a ponto de chamar a sua atenção para merecer todas as bênçãos que Deus deu para Abraão. E quais foram essas bênçãos? Deus o tirou do lugar mais fértil, o levou para Canaã, cuidando dele, fazendo multiplicar a sua riqueza. Deus lhe deu um filho na sua velhice, abriu a madre da sua mulher, que era estéril. A este filho, Deus deu outros filhos, porque Isaac se casou também com uma mulher estéril e orou por 20 anos para que Deus operasse o milagre. Deus então dá a Jacó 12 filhos, muda-lhe o nome para Israel, e esses 12 filhos se tornam 12 poderosas tribos.
Quando saíram do Egito, somente homens em idade militar era aproximadamente 600 mil, contando mulheres e crianças. E aqueles que não tinham mais idade militar, quase 3 milhões de pessoas. O Senhor os cuidou quando os fez caminhar pelo deserto, cuidou deles. Durante 40 anos, protegeu, livrou de todo mal, sustentou e os fez herdar a terra de Canaã. Então, veja você que, de fato, Abraão foi uma bênção em que sentido? Ele não mereceu, Deus fez tudo para ele e para os seus descendentes. Veja que no momento em que os espias entraram em Canaã, lá em Josué capítulo 1, se eu não estiver enganado, capítulo 2, a Bíblia nos diz que Raabe testificou da seguinte maneira: temos ouvido o que o Senhor fez através de vocês. E aí ela veio narrando os fatos desde o Egito. Então, veja que Deus tomou uma nação inexpressiva, uma nação simples, para poder, através dela, revelar o seu nome. Então, se Deus não tivesse escolhido Abraão, não tivesse confirmado essas bênçãos através de Israel, jamais Raabe teria tido o conhecimento de Deus. Então, ela teve o conhecimento de Deus através de Israel. Então, dentro desse contexto, Israel foi uma bênção para Raabe. Em que contexto, por exemplo, Abraão foi uma bênção para outros povos? Veja que quando Abraão foi libertar Ló naquela guerra contra os reis de Sodoma e Gomorra, em Gênesis capítulo 14, o rei de Sodoma, agradecido porque Abraão não só livrou a Ló, mas trouxe todos os prisioneiros que os outros reis tinham levado, ele tentou abençoá-lo, dando-lhe os despojos da guerra. O que Abraão disse? Fique para você este despojo, para que você não diga que abençoou Abraão. Então, naquele momento, o rei de Sodoma pôde perceber que Abraão fez o que fez porque Deus lhe deu condições de fazer. Então, a partir daquele momento, ele passou a conhecer o Deus de Abraão. Da mesma forma, quando Abraão foi ao Egito, ele testificou do Senhor. Por onde Abraão passou, ele testificou do Senhor. Então, ali mesmo, os povos, as nações, passaram a ter conhecimento de Deus através de Abraão. Então, assim como Abraão e Israel, eu me torno uma bênção quando através de mim o Senhor se torna conhecido. Então, eu serei uma bênção na minha empresa se ali eu glorificar o Senhor através dos meus atos. E as pessoas que ali estão tiveram conhecimento de Deus a partir da minha vida. Eu serei uma bênção na faculdade quando, a partir do meu comportamento ali com os demais estudantes, glorificar o Senhor e eles terem conhecimento de Deus a partir da minha vida. Então, sempre que você apresenta a pessoa de Deus a alguém, você se torna uma bênção na vida dessa pessoa. Então, ser uma bênção dentro desse contexto não é no quesito material, mas sim no quesito espiritual da salvação. Quando você se torna um meio de acesso entre as pessoas e o próprio Deus. Aí o texto nos diz assim: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Veja que isso é interessante porque Abraão ele não seria intocável. Não quer dizer que ninguém poderia falar nada contra o Abraão. Ele se tornou ali blindado. Não. Mas quer dizer que todas as pessoas que contribuíssem para o bem-estar do Abraão dentro do plano divino de salvação seriam abençoados. Todas as pessoas que contribuíssem para o mal-estar de Abraão dentro do plano divino de salvação seriam amaldiçoados. Por exemplo, veja quando o Egito e Faraó abençoaram José. Ali eles contribuíram indiretamente com o plano divino de redenção. Por quê? Porque a família de Israel sendo preservada, logo Cristo teria um meio de ser revelado ao mundo, porque ele foi revelado ao mundo a partir das famílias de Israel. Se elas fossem destruídas no Egito, Cristo não teria sido revelado ao mundo. Então, quando o Faraó faz José governador, ele está ali indiretamente atraindo para si todas as bênçãos de Deus. Por quê? A partir dos seus atos, ele está abençoando
o povo de Israel, ele está abençoando José. Veja então quando muda o faraó e agora esse, não conhecendo José, começa a perseguir, a maltratar e a matar hebreus. Naquele momento, ele estava atrapalhando os caminhos de Israel dentro do plano divino de salvação. O que aconteceu então? Deus derramou sobre o Egito toda sorte de punições. 10 pragas caíram sobre Faraó, toda a sua casa e todo o Egito. Então, aqui cumpriu-se o texto de amaldiçoar aqueles que amaldiçoassem a Abraão e os seus descendentes. Então, isso não quer dizer que essas pessoas seriam intocáveis, mas quer dizer que aqueles que contribuíssem ou contribuíssem com benfeitorias ou maldições contra o Abraão e o povo de Deus receberiam a colheita dos seus atos. Então, igualmente, digamos que você arruma um problema com um vizinho seu por algo banal. Acontece, faz parte das relações. Agora, quando este mesmo vizinho, colega de trabalho, colega de faculdade ou até de igreja, começa a te afetar por causa da sua fé, aí ele está caindo dentro dessa questão que o Senhor falou para Abraão: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Ou seja, no momento em que Abraão, Israel, ou até mesmo nós, enquanto cristãos, somos perseguidos em razão da nossa fé, aqueles que assim o fazem estão atraindo problemas para si mesmos. Agora, aqueles que nos abençoam, aqueles que contribuem com a nossa caminhada cristã, estão atraindo bênçãos sobre a sua cabeça. Agora, o segundo tópico nos fala assim, ó, as promessas, outras promessas a Israel. Eu entendi que a proposta do comentarista aqui no segundo tópico é nos mostrar como Deus foi confirmando as suas promessas a partir de Abraão. Então, a Abraão Deus deu Isaac, a Isaac Deus deu Esaú e Jacó. Era impossível porque Rebeca era estéril. Mas 20 anos depois de oração, Deus então abriu a madre daquela mulher. Por que Deus fez isso? Somente para atender a oração de Isaac? Não, é porque ele tinha feito uma promessa para o Abraão. Então veja que Isaac é atendido não somente por causa dele, não só por causa da sua mulher, mas é porque existe algo maior em jogo. Então isso nos faz entender que muitas bênçãos nós alcançamos porque tem coisas maiores em jogo, tá? E certamente, quando é para a glória do Senhor, ele sempre irá agir como foi aqui. E aí depois nós temos o conhecimento aqui de como Deus honrou a Jacó, trocando-lhe o nome, lhe dando esposas e também lhe dando filhos, que formaram então as 12 tribos de Israel, formando então essa poderosa nação que ainda hoje existe entre nós. E aí o tópico vai terminar com a promessa do reino do Messias. Ou seja, diante de todas as boas promessas que Deus fez a Israel, a maior foi a do reino do Messias. E aí Deus usou profetas, como é dito aqui, iguais a Isaías, para falar então que o Cristo seria descendente de Davi e ele iria remir Israel e a humanidade. Essa remissão seria no campo político e também espiritual. Por que Israel não aceitou o Cristo? Porque não o viu remir Israel no campo político. Essa era a sua primeira intenção, remir Israel e a humanidade no campo político. O que é remir? É resgatar. E os judeus aguardavam então que o Messias viesse para lhes libertar do poder político dos gentios, que iniciou com Nabucodonosor, quando invadiu Jerusalém, e perdurava até o dia dos romanos. Mas Jesus deixou bem claro que o reino dele não era desse mundo. Então ele veio primeiro instaurar a paz entre Deus e o homem. Porque de nada adiantaria libertar Israel do jugo dos romanos e não libertá-los primeiramente do jugo do pecado. Então, Cristo, primeiramente, libertou os judeus e a nós do pecado e depois virá outra vez para, então, restaurar o reino a Deus. O terceiro tópico nos fala assim, ó,
a promessa de salvação para Israel, a queda de Israel. Esse tópico ele é interessante porque ele expande essa questão que eu levantei sobre Israel ter recebido ou não Jesus como o Messias. Olha o que o comentarista diz. A nação não conseguiu exercer o papel de nação sacerdotal no meio de outras nações. Então, assim, Israel cai primeiro, por quê? Israel deveria exercer um papel sacerdotal. O que Deus chamou a tribo de Levi para ser entre os filhos de Israel deveria ser Israel no meio da humanidade. Vou explicar melhor. Deus escolheu a tribo de Levi para que representassem todos os seus irmãos dentro do tabernáculo. Então, eram os sacerdotes, tá, que pegavam os animais com auxílio dos levitas e sacrificavam no altar. Então, israelita algum tinha a liberdade de pegar o animal e levar até o altar. Era o sacerdote que o imolava lá. Muito bem. Veja só. A mesma função tinha Israel diante da humanidade. Para você entender melhor esse ponto, veja só o exemplo que eu vou lhe dar. Quando o templo foi inaugurado, Salomão mandou sacrificar bois e ovelhas. Por costume, como era a festa dos tabernáculos, deveria se sacrificar 70 bois. Por quê? Porque eles acreditavam que existiam no entorno de Israel 70 nações gentílicas. Então, nessa festa, eles sacrificavam não somente por eles, mas também em nome das nações, para que Deus as alcançasse. E aí, justamente por isso, Salomão, no capítulo 6 do segundo livro das Crônicas, orou ao Senhor dizendo: o gentio, ele vai ouvir falar das suas grandezas, e ele será movido pela curiosidade e irá vir para esta casa. Quando ele chegar aqui, ouve desde os céus o seu clamor. Lá no capítulo 7, quando Deus respondeu dizendo assim, ó, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, o Senhor ali também estava respondendo o ponto que Salomão mencionou. Quando os gentios virem orar, responde. Aí o Senhor disse, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Então Deus prometeu ouvir a oração de todo judeu que entrasse no templo, bem como também de um gentio que fosse para lá movido pela curiosidade de saber quem era o Senhor. E essa curiosidade seria aflorada a partir do momento em que eles vissem Deus operar sobre Israel. Veja o que aconteceu com Ruth. Ruth ficou 10 anos com Noemi. Ao terminar essa relação, porque os maridos morreram, Noemi a despediu, mas ela disse, não, o teu Deus será o meu Deus. Então, alguma coisa aconteceu dentro daquela casa para que ela conhecesse a Deus e agora, 10 anos depois, não quisesse se apartar. Então veja que as poucas vezes que Israel entendeu a sua função sacerdotal, Israel conseguiu atrair povos para o Senhor. Mas, no geral, quando nós lemos a história de Israel no Antigo Testamento, nós percebemos que Israel não conseguiu cumprir. Então, é sobre essa queda que fala aqui no terceiro tópico. Israel falhou. Com isso, a aplicação que podemos fazer é a seguinte: nós, enquanto igreja, não podemos falhar, porque essa função sacerdotal, Pedro nos diz na sua carta, que também está sobre os nossos ombros, ou seja, nós também precisamos apresentar Cristo às nações. Então, a partir do momento em que nós fizermos isso, e na maioria das vezes, através do nosso testemunho, o Senhor será glorificado e as pessoas terão desejo de conhecer a Deus através das nossas vidas e por causa das nossas vidas. E aí, os subtópicos 2 e 3 nos fala sobre a tristeza de Paulo por causa dos judeus de não terem recebido Jesus como o Messias. E aí, vale aqui a leitura de todas as referências para você entender melhor o que ele discute aos romanos. E aqui o comentarista nos faz entender, a partir da leitura de Romanos 9:26, que Israel será restaurada, que Israel será salva. E aí eu deixo para você aqui 2 textos para que você possa ler e se aprofundar mais no entendimento de que Israel será restaurada. Zacarias capítulo 12 e Zacarias capítulo 14. São 2 textos que nos mostram o retorno de Cristo para salvar Israel. Como complemento, eu também vou deixar Apocalipse 19 a partir do versículo 11, que João vê o céu se abrindo e ali Cristo voltando em glória
com a igreja e os anjos, os exércitos dos céus, para salvar Israel. Por que salvar Israel? Porque no final da grande tribulação, dentro de uma visão futurista, deixa eu tirar aqui que a bateria acabou. Vamos ver se eu consigo ligar outro. Bom, a bateria tinha acabado. Espero que a gente não tenha ficado sem áudio. Se ficou, me perdoem. Mas vamos lá. Dentro de uma visão futurista, pré-tribulacionista, no final da grande tribulação, a igreja voltará com Cristo e o anticristo estará arquitetando um plano para varrer Israel do mapa, destruí-la de uma vez por todas. É nesse momento que, após as suas orações, pedindo a Deus, certamente, né, para enviar o Messias, que ele então aparecerá. E aí o ponto curioso é Zacarias capítulo 14, que nos diz que eles olharão e verão a marca dos cravos nas mãos, nos pés, o furo da lança, e perguntarão: que feridas são essas? E aí ele dirá: são feridas que me fizeram na casa de meus amigos. Ou seja, nesse exato momento eles irão perceber que o Messias já veio e era exatamente o Jesus, e eles os mataram por mãos dos romanos. Então, diante desse arrependimento e comoção nacional, os judeus que sobrarem irão se converter. Então, a Bíblia nos fala de uma conversão em massa. Eu quero agradecer a sua participação, obrigado por ter ficado comigo até o presente momento. Já deixo um convite para a próxima lição, que tem por título As Promessas de Deus para a Igreja. Então a gente vai avançar, tá bom? Peço que você se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like, isso é muito importante. Lembra você que abaixo na descrição desse vídeo está o link, caso você queira adquirir o meu livro, Mentoria para Pregadores. Você poderá adquirir pela Amazon e receber em qualquer lugar do país. Também está o link para você participar do grupo Sala dos Professores EBD. Deus abençoe, muito obrigado, até a próxima.